Beleza. Dani tá aqui com a gente. Eita, pode trazer ele pra cá. Vem pra cá, Daniel. Ô, pessoal, boa noite, Divina. E aí, Daniel, tava aí curtindo aí com a gente? Eu sei que você já tá aqui na sala faz um tempo, né? Que beleza. Esperando aí. E aí, gostou? Achou top? Não, top, com certeza, né? Todas as palestras até então, né? Inclusive, abraço aí, Creteu. A última vez que a gente se viu foi na DebConf, inclusive, né? Ano passado. Linux Man também. E tantos outros aí, né? Então, assim, tô assistindo desde o começo as palestras aí. Parabéns aí para a organização, né? Para todos que estão fazendo essa iniciativa. Obrigado, a gente agradece muito. Bom, Daniel, seja bem-vindo aí, né, à nossa casa, né? O Daniel, ele vai falar sobre Debian Packager e ele vem... Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Daniel, né? O Daniel ele é mestre em informática, especialista em engenharia de software, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, técnico em informática, desenvolvedor, guitarrista, motociclista e git. Uau, eu amo. O Daniel, ele vem representando o Oshi. O Oshi é o meu hackerspace do coração, gente. Ó, essa camiseta maravilhosa também tem um. O Oshi Hacker Club, ele é um hackerspace localizado na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. O Oshi HC foi criado para ser um espaço comunitário, aberto e colaborativo que disponibiliza sua infraestrutura para encontros, eventos e projetos em diversas áreas relacionadas à tecnologia e o que a criatividade permitir, fomentando a troca de conhecimento e o compartilhamento de ideias. Sensacional. Gente, bom, eu sou meio suspeita, né? Eu adoro o Oshi, já tive a oportunidade de ir até o Oshi já faz uns 4 anos, né? Foi em 2017. Foi em 2017, foi no ano que teve o Rodsec Maceió, então eu tive a oportunidade de conhecer o Oshi, muitas saudades, inclusive. Oh, meu Deus. O grande objetivo aqui desse evento é fazer uma aglomeração virtual e matar um pouco, né, a saudade, né, dos eventinhos presenciais. Mas nossa, preciso dizer, né, que essa última palestra aí do Linux Man, do Cretil, foi de aquecer os coraçõezinhos livres e hackers. Bom, Dani, primeiramente seja muito bem-vindo aqui ao Stars TF, obrigado aí por aceitar o nosso convite e vir representando o Oshi, né, que é esse hackerspace aí super legal. Inclusive aí, quem tiver mais aí assistindo, um abraço aí para a galera do Ocean, um abraço virtual só no momento. Né? Tem que ser. E é isso. Bom, Dani, o palco virtual do Stars TF é todo seu. Valeu, Divina. Bem, agradeço muito aí pelo convite, certo? Estou aqui representando o Oshi Hacker Club. Então, antes de mais nada, né? oshihacker.club, sem o E, né? No caso, é basicamente o site, né? do Hackerspace. Hoje, infelizmente, né, devido à pandemia, nós tivemos que entregar o local, que era alugado, mas a gente sempre está fazendo eventos virtuais, né? Fazendo palestras também, né? E alguns encontros, principalmente no grupo. Nosso grupo, por exemplo, do Telegram tem mais de 200 membros, então tem bastante gente. E como a Divina já falou, inclusive, né, o Hackerspace, o Oshi em si, né, assim como todos os outros, nós temos o foco em compartilhar conhecimento, mas não só na parte de... Claro, tem sempre o foco mais na parte tecnológica, né? Então, desde hacknagens, desenvolvimento e projetos em si de hardware, há também outros projetos lúdicos, né? Por exemplo, assim como o LHC, por exemplo, nós já fizemos, por exemplo, um curso de DJ, ficou programado para fazer de cerveja, tem o Djanilson, por exemplo, que é barista, né? Ele ia fazer também um curso de café, né? E, enfim, tem diversas coisas que a gente acaba compartilhando lá também, certo? Então, dando continuidade, até que o Cretil, né, falou sobre o Debian, eu conheço o Cretil aí de muitos eventos, né? Desde Fizzler, Latinoé, que eu palestrei ali também, e a gente acabou se batendo por lá. E, claro, nos eventos do Debian.
Eu venho trazer basicamente, dentro do tempo que me tem aí, né, um pouco sobre empacotamento Debian, certo? Eu também mantenho alguns pacotes Debian também, contribuo aí com um projeto de software livre, né, há mais de 20 anos, na verdade 21 anos, né, desde 2000, que eu tive a sorte de começar já sendo apresentado ao Debian, inclusive, então eu comecei já com software livre, isso foi assim um plus muito bom na minha vida. Inclusive, eu sou desenvolvedor, certo? E o software livre me deu toda a oportunidade que eu tenho hoje em dia, certo? Então, basicamente, tudo que eu consegui e o que eu busco, né? O software livre foi o que me deu oportunidade para isso. Então, eu vou falar basicamente do procedimento que eu acabei, vamos dizer assim, simplificando e, entre aspas, melhorando do que eu aprendi, né? Eu fiz o curso, inclusive, com o Heriberto, que é um DD, né, um Debian Developer, lá na DebConf, inclusive, foi aqui até em Curitiba, né, no Brasil. E nesse curso eu aprendi de uma forma, não que esteja errada, certo? O Heriberto passa o seu conhecimento da melhor forma possível, e eu tentei simplificar baseado nos conhecimentos que eu tenho, né, com a parte de desenvolvimento. Então, Docker é uma tecnologia que eu, assim, desde quando surgiu, comecei a utilizar, e desde sempre, hoje em dia, muitas coisas, para não dizer quase tudo, eu uso com Docker. Então, eu tentei simplificar o processo de empacotamento do Debian com Docker. Inclusive, dentro do próprio Osh Hacker Club, nós fizemos, inclusive, um grupo de estudos, né, para empacotamento para o Debian, e eu dei um curso, inclusive está disponível lá na grade, né, de cursos do Osh Hacker Club, e inclusive também no meu GitLab, eu tenho lá também todas as palestras que eu comecei a proferir, né, desde quando eu comecei a palestrar em si, até hoje, estão disponíveis lá, é aberto, certo? Eu sempre deixo disponível, com código-fonte, inclusive. E eu vou trazer basicamente esse processo, certo? Da melhor forma possível aqui para que vocês, de repente, consigam utilizar, né? E melhorar também esse processo, de repente, né? Acho que essa é a essência do software livre. Então, essa palestra meio que vai ser uma continuação do papo que o Linux Man junto com o Creteu teve, né? Sobre Debian, inclusive, sobre software livre. Então, eu não vou focar em software livre, claro, vou focar sobre Debian, na parte do empacotamento do Debian, certo? Claro, eu não vou fazer o empacotamento aqui porque a gente não tem tempo, né? É só basicamente 30 minutos, 25 minutos, né? Teria que ser basicamente uma oficina ou coisa do tipo. Mas aí eu vou trazer o processo que eu fiz para simplificar isso. E está disponível, inclusive, para ser clonado lá no GitLab e a palestra também, certo? Então, no final, eu passo todas as informações. Bem, eu vou pular essa parte aqui porque a Divina já me introduziu, né? Já falou sobre quem eu sou, né? Para quem não me conhece. Então, basicamente isso, certo? Então, eu tenho um pé aí na parte acadêmica e já desenvolvo, né? Participo de diversas comunidades de software livre, desde de linguagem de programação até projetos específicos de software livre. Tem várias bandas, né, assim, principalmente de metal, que é o estilo que eu mais curto. Tem um motoclube que eu fundei com mais 4 amigos, chamado Caeté Motoclube, inclusive uma tribo indígena tipicamente alagoana, que depois se expandiu para outros estados também. E, claro, né, assim como todo desenvolvedor ou, vamos dizer assim, entusiasta de tecnologia, né, sou geek também, gosto desse universo geek. Então, só para a gente entender um pouco sobre a questão do empacotamento do Debian, aqui tem um infográfico, né, de como é o processo. Então, temos basicamente o upstream. Então, o upstream é quem desenvolveu o software, certo? Vamos dizer, eu como desenvolvedor desenvolvi um projeto, né, disponibilizei com uma licença livre, né, como software livre, ou código aberto, ou código aberto, né? E isso a gente chama de upstream. Então, o upstream, ele disponibiliza os sources, né, que são os códigos-fontes, e a partir daí, geralmente, um desenvolvedor, um mantenedor, um Debian Developer, né, que chama de DD, ou até um contribuidor, ele pode pegar esse software, empacotar, fazer todo o processo de empacotamento que o Debian tem disponível, né, muitas coisas automatizadas. A partir daí, ele passa por uma análise, né, pelos DDs,
caso, por exemplo, seja um DD, um Debian Developer, que tem permissão de incluir diretamente um software novo, por exemplo, ou uma atualização do upstream, ele pode passar direto, né? Caso ele não seja, vai passar por uma equipe, né? Pelo security team, e a partir daí, caso ele esteja de acordo com todas vamos dizer assim, as guidelines que o Debian define com base no software livre, ele passa para uma outra parte aqui que ele vai ser construído, certo, por diversos robôs, entre aspas, que o Debian tem, certo, para diversas arquiteturas. O Debian, inclusive, é um dos maiores projetos de software livre até então, e, inclusive, tem suporte para vários kernels, né? Então, assim, muitas vezes você pode falar Debian GNU Linux, mas também tem o Debian KFreeBSD, o Debian Herd, que é o kernel, né, do projeto GNU, inclusive. Enfim, e além disso, ele tem suporte para mais de... Atualmente são 9 arquiteturas, certo? Desde AMD64 até ARM e outras arquiteturas oficialmente. Então, esses robôs aqui, eles fazem todos esses processos, né, de empacotar e tudo automatizado. E a partir daí, ele entra no repositório, né, chamado Unstable. Inclusive, é o que eu uso no meu dia a dia, né, que o Debian chama de Debian Seed, que é uma versão preliminar que os desenvolvedores, né, vão testar, vão verificar se realmente não tem nenhum bug, e a partir daí ele passa para o teste. Esse testing aqui é basicamente o software que vai entrar na próxima release do Debian. Inclusive, por exemplo, o Ubuntu, ele pega esses softwares do teste, né, do repositório teste, e faz as suas modificações pela Canonical, né, mas... Inclusive, quando a gente empacota para o Debian, o Ubuntu automaticamente ele pega esse pacote para ele em si, né? Existe um termo de comparação, entre aspas. A partir daí, ele é congelado e é lançado a próxima release, que é a versão stable, né? Aí o Debian nomeia, né? Por exemplo, Debian Buster, né? Vai ter o novo agora, no Debian 11, que vai ser lançado. E a partir daí... os usuários conseguem atualizar, e aqui tem diversos repositórios de teste, né, de backports, entre outros. Então, esse é um processo, certo, bem simplificado. Eu não vou me ater muito tempo aqui, porque senão a gente não passa o resto do conteúdo. Mas esse é o processo, o fluxograma, né, de como um pacote sai do upstream até chegar nas distribuições, né, que você tem instalado aí, nas distribuições Debian, e as variantes também, né, que acaba pegando do repositório do Debian. Então, a partir daí, eu vou introduzir um pouco sobre o Docker, né, já que eu introduzi sobre Debian, sobre como é o processo. O Docker foi um software, inclusive, criado, né, assim, com vários desenvolvedores, inclusive com o apoio do Ian Murdoch, que infelizmente, né, faleceu, que foi o criador do projeto Debian, junto com a sua esposa, né? E o Docker, ele é uma iniciativa também open source, ou software livre, né? Tanto faz. Quer dizer, né, o Cretinho vai me crucificar talvez por falar isso, mas enfim. Então, o Docker, ele tem uma ideia de containers, né? Que ele basicamente isola aplicações. Então, bem simplificando aqui essa imagem, você tem o lado do cliente, que tanto pode ser via CLI, uma Command Line Interface, né, ou vulgo tela preta, ou via uma API remota, ou uma GUI também, né, uma Graphic User Interface, ou uma interface gráfica, que ele vai interagir com Daemon, que é basicamente um processo que vai rodar em background, e ele vai consumir, vamos dizer assim, né, ou vai ser construído a partir de uma ou mais imagens. E essas imagens dão origem aos famigerados containers, né, que eu não falo virtualização, certo? Porque aqui no caso de containers, o kernel ele é compartilhado. Então, o kernel Linux ele é compartilhado entre os containers e as aplicações. Então, eu posso ter, por exemplo, um container só com, sei lá, com a aplicação Python, um container só com a aplicação Node, um container, sei lá, com um outro SO, certo? Um SO GNU Linux, como, por exemplo, sei lá, o Arch Linux e assim por diante. E essas imagens, elas geralmente vêm de um registry que geralmente
pode ser um privado ou um público, um que o pessoal usa bastante, o Docker Hub, né, que é tipo um GitHub de imagens Docker. Geralmente você pega essas imagens, né, a receita que você vai criando, você pode customizar ou pode criar do zero, né, do from scratch, inclusive, e criar uma imagem do zero. Isso depende muito. Mas essa é basicamente a arquitetura bem simplificada do Docker, certo? Então, juntando essa ideia do Debian, então eu aprendi a empacotar do jeito tradicional, certo? Utilizando chroot, enfim, só que é um processo um pouquinho complexo, você tem que criar muitos bash script, funciona, certo? Mas muitas vezes, por exemplo, quando eu tinha que empacotar um novo pacote, eu tinha que destruir a jaula, criar novamente para limpar o container. Aí tinha uns scripts, inclusive, que faz isso, mas era um processo que meio enfadonho, né? Na minha opinião, e eu tentei melhorar esse processo com o Docker, certo? Com essa tecnologia. Então foi isso que eu fiz, certo? Então, lá no GitLab, gitlab.com/d4n1/packager, tem um repositório, um template que eu criei, certo? Para, de repente, contribuir aí para quem quiser empacotar e queira simplificar, certo? Então, eu já deixei tudo prontinho lá, só é você baixar, clonar esse repositório e fazer as alterações que eu vou mostrar daqui a pouquinho, certo? Então, só dá um git clone lá no repositório e, a partir daí, esse é o arquivo Dockerfile, certo? Que eu criei. Então, eu só usei o Docker mesmo em si, não precisei criar vários containers, orquestrar containers, usar, sei lá, Docker Compose, Kubernetes ou qualquer coisa, até porque é simplesmente um container único, né? Eu não vou interagir entre containers. Então, nesse caso aqui, é a configuração que eu fiz, certo? Então, eu estou utilizando aqui na linha 1 o Debian Seed. A partir daí, na linha 3 e 4, né, eu instalo, né, atualizo e instalo alguns softwares que eu utilizo. Inclusive aqui, está desatualizado, né? Seria o fim. Mas tudo bem. Depois disso, eu adiciono várias linhas aqui, certo, de configurações. Então, eu já tenho um bash RC já pré-configurado, já tenho um locale, já tenho um script do Vim, certo? Já tenho a minha chave GNU, inclusive, que está no git ignore, né, que eu não subo no template. E eu tenho também um diretório chamado packages, que eu adiciono aqui na linha 16, para dentro do container, certo? E eu persisto esse diretório, certo? Justamente para que eu consiga, caso o container seja destruído, eu não perca tudo que eu estava fazendo, né? De atualizações. Então, essa é a minha configuração. Eu vou mostrar cada arquivo desse, certo? O bash RC, o locale. Eu vou correr um pouco, porque a gente não tem tanto tempo e eu tenho, assim, algumas coisas para mostrar. Então, já vou adiantando. Então, o bash RC, certo? Abrindo aqui com o Vim, por exemplo, essa é a minha configuração, certo? No template, eu coloquei, inclusive, aqui, né, para você colocar o seu nome, o e-mail. Aqui é a minha configuração que eu utilizo hoje, né, para empacotar para o Debian. Então, eu exporto basicamente o meu nome, o e-mail, o tipo de editor, né, que é o Vim, que eu utilizo, defino também a linguagem, né, em inglês, crio inclusive um alias aqui, eu sou meio preguiçoso, então ao invés de digitar Vim, eu digito só V, e ele já abre o Vim para mim. E aqui o Qt, eu não vou falar sobre o Qt, certo? Mas, em resumo, seria basicamente um Git para empacotamento Debian. Seria basicamente isso. Então, versionador de empacotamento, né? Falando bem grosso modo, baseado no Git. O locale, basicamente, a linguagem inglesa, né? Com o TF8. O Lintian RC, para quem não sabe o que é Lintian, o Lintian basicamente é uma aplicação que está dentro do empacotamento do Debian, né? Que ele basicamente vai verificar possíveis erros, né? Se você de repente adicionou uma linha desnecessária, colocou um espaço em branco ali onde não deveria ter. No empacotamento, cada linha, cada espaço faz muita diferença, certo? Inclusive no tamanho do pacote. Então, o Lintian, ele vai verificar basicamente isso antes mesmo de você enviar para o Debian, certo? Ou então enviar para um DD, para que ele analise. Então, o Lintian, ele vai mostrar possíveis erros, né? Se tem erro, se tem algum alerta, se tem simplesmente um warning ou coisa do tipo. Então, essa é a minha configuração do Lintian RC, certo?
O DevScript, aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha chave. Eu deixei aqui a minha chave porque é a minha chave pública, certo? Então, do GNU PG, porque todos os pacotes Debian, ele passa por um rigoroso processo de empacotamento, né, de segurança, inclusive, e todo o pacote são assinados. Então, você tem que ter uma chave GNU PG, e o GPG, né, nesse caso, e a partir daí ela tem que ser assinada e validada. Então, aqui na linha 1, você pode adicionar a sua chave, aqui eu adicionei a minha. Na 2 e na 3 são algumas opções que eu defino por padrão quando eu vou rodar um debuild, né? Tem várias formas de empacotar para o Debian, eu uso o debuild, tem diversos, sbuild, entre outros, mas eu utilizo essa que para mim já é bem simplificada, né, e funcional. Por fim, tem a configuração do Vim RC, certo? Essa não é... Eu uso o Vim, inclusive, para programar, né, no meu dia a dia, enquanto desenvolvedor. Claro, né, eu tenho vários plugins que me auxiliam a tornar o meu Vim, vamos dizer assim, entre aspas, bombado, né? Tem diversos recursos que eu, de repente, posso ter numa IDE, mas com a leveza que o Vim tem. Mas essa configuração aqui é específica para o Debian, certo? Então, aqui eu fiz, por exemplo, o que é interessante aqui na linha 3 e linha 14, eu verifico, por exemplo, se tiver algum espaço em branco, ele vai colocar, por exemplo, um cifrão para eu saber exatamente se tem um espaço em branco no final, coisa do tipo. Se tiver ali em branco, se tiver qualquer coisa aqui desnecessária, o Vim vai mostrar isso para mim, certo? Então, isso aqui me auxilia bastante nessa parte de empacotamento, além das configurações básicas, né? Como definir, por exemplo, TF8 até 79 caracteres, né? Ou seja, o Debian usa bastante um padrão, né, de 80 caracteres, no caso 79 caracteres, usa a tabulação com 4 espaços, enfim, e algumas outras configurações que é padrão do Vim de quem já utilizou. Claro, você pode usar qualquer outro editor, certo? Nano ou outro editor. Eu uso o Vim porque já vem nativo, inclusive. Quer dizer, vem o Vim Tiny, mas eu simplesmente instalo, ele não tem muita dependência, né? Não vai interferir no empacotamento em si. Por fim, certo? Feito todas essas configurações, todos esses arquivos estão disponíveis lá no repositório, certo? Que eu falei lá no comecinho, no gitlab.com/d4n1/packager. Tem um template, inclusive, para você só substituir, né, as variáveis, né, as configurações, as suas configurações pessoais. Então, deixa eu correr um pouquinho aqui para eu poder ter tempo. E a partir daí, eu faço o build, certo, do pacote. Então, eu rodo um docker build -t. Esse -t é para definir uma tag, certo? Eu chamei de Debian, você pode colocar qualquer nome, e ele vai construir localmente, certo, de onde tem o Dockerfile. A partir daí, ele vai baixar lá do Docker Hub, né, a versão seed do Debian, e ele vai construir, fazendo toda a instalação de todos os pacotes que a gente precisa para fazer o empacotamento, certo? Dentro de uma imagem. Então, ele vai ficar com uma imagem prontinha, chamada Debian, e a partir daí, eu posso entrar, vamos dizer assim, rodar, né, essa imagem. Então, Docker Run -it, para quem nunca usou o Docker, esse IT é basicamente um modo interativo que você entra dentro do shell, né, dentro do bash, do container. E aqui eu estou passando, né, o PWD com essas classes, né, ele vai executar um subshell, basicamente, que é de onde você está. Até porque, né, o meu path vai ser diferente do seu path, porque o meu usuário, de repente, é diferente do seu, com certeza, né, vai ser. E ele vai definir esse diretório packages, que é onde eu coloco todos os meus pacotes, para o /root/package, certo? O container, por padrão, ele executa como root. Aí você pode falar, tá, é uma brecha de segurança? Nesse caso, não, porque eu estou rodando dentro do container isolado, certo? E o empacotamento é feito basicamente com permissões de superusuário, né? Claro que você pode rodar um fake root, por exemplo, dentro do container, inclusive o debuild faz isso, e aí você não tem nenhum tipo de problema se você está empacotando, né? E a partir daí, ele vai subir o bash, certo? Dentro do container. E a partir daí, você pega já tem o Git instalado, né? Você pode clonar o upstream ou pegar, por exemplo, um pacote do Debian que você quer resolver, de repente, um bug, adicionar uma nova feature
ou fazer um bug fix, né, de algo que de repente foi reportado lá, ou de repente pegar um pacote orphan e resolver todos os lints e retornar isso para o Debian, né? Isso é uma contribuição muito valiosa para o Debian em si, para a comunidade, né? Eu coloquei também um comando para eu destruir a imagem, caso eu precise, certo? Às vezes a imagem, ela fica com, por exemplo, quando eu faço uma instalação, muitas vezes um software, ele depende de outros softwares, né? São as dependências. E caso eu não limpe, né, a minha imagem, a imagem ela fica com diversos falsos positivos. Ela tem dependências de dependências e, de repente, eu vou instalar um novo software, vou empacotar, na verdade, né, um novo pacote, um novo software, e tem dependências que já tem instalada. E aí eu não adiciono e isso vai me trazer problemas, certo? Então, eu coloquei um destroy aqui para ele, basicamente, destruir essa imagem que porventura eu criei, certo? E para facilitar ainda mais, até porque, como eu falei, né, eu sou meio preguiçoso, eu criei um Makefile, certo? Para que simplesmente, em vez de eu rodar esses comandos todos aqui, às vezes me lembrar de todos esses pipes, né, e esses parâmetros, eu simplesmente rode, por exemplo, um make build, e ele vai rodar o docker build -t debian ponto, ou um make run, e ele vai rodar basicamente esse comando aqui na linha 4 e vai entrar dentro do shell do container, ou um make destroy, e ele vai basicamente remover a minha imagem, certo? Então, eu já criei um makefile, já está inclusive lá no repositório, certo? Desse repositório template que eu criei para, de repente, ajudar quem quiser. Basicamente a forma como eu criei, certo, a infraestrutura aqui. Então, assim, a proposta dessa palestra não é mostrar, certo, e nem dizer que esse é o jeito certo ou errado, até porque eu não empacotei aqui, mas toda a infraestrutura necessária para que você comece a empacotar, certo, tem diversas formas. O CHRoot é uma das, só que acaba sendo um pouco mais complexo, você tem que criar muitos bash scripts, né, para isso. Inclusive, o curso do Heriberto, ele mostra dessa forma e, assim, funciona, certo? Não está errado, inclusive eu aprendi assim, depois que eu acabei evoluindo, né? Acho que essa é a essência do software livre, você pegar um procedimento, de repente melhorar e compartilhar, né? E é isso que eu estou fazendo. Inclusive, essa palestra eu proferi também na MiniDebConf. Essas foram algumas referências, certo? Inclusive, essa palestra está disponível lá no meu GitLab, tem um repositório chamado Talk, que tem todas as palestras, como eu tinha falado, desde quando eu comecei a palestrar, né? Que inclusive foi de um Debian Day. E é isso, certo? Esse é meu site, d4ninho.org. Lá tem meus contatos, eu não tenho muitas redes sociais, basicamente só tenho Twitter e LinkedIn, né? Lá tem os links para isso, certo? Tem também meu e-mail, caso vocês de repente tenham alguma dúvida, Telegram, que é inclusive um dos únicos aí, mensageiros que eu utilizo, né? Claro, eu utilizo os outros para trabalho, mas enfim. E outros contatos também, certo? Caso vocês queiram tirar dúvidas, fazer perguntas ou coisa do tipo, esse é o meu contato, certo? Não sei se eu falei muito rápido, são 25 minutos até então, né? Estou cronometrando aqui, então, teoricamente, eu acho que eu ainda tenho 5 minutos de perguntas. Pode me corrigir se eu tiver errado aí, Divina e Guilherme. Olá! Bom, primeiramente, eu adorei sua palestra, estava assistindo sua palestra, xeretando seu GitHub, seu GitLab, mandei os links aí para a galera. Show. Pessoal, acessem, muito show de bola, muita coisa boa. Para quem gosta de coisas diferenciadas aí, porque Debian para mim é coisa de gente diferenciada, Daniel, você me desculpa. Aí, essa galera que gosta do Debian aí, até tenho amigos que são, mas assim, para mim são pessoas bem diferenciadas, mas amo todas. Debian é a origem, né? Foi uma das primeiras distribuições junto com o Slackware, né? E hoje em dia é uma das distribuições ativa, né? Até então, junto com o Slackware. Claro, existe nossa! Mas o Debian, assim, é um dos maiores projetos de software livre, né? Engloba, como a gente falou, até o Cretil mencionou, né? Engloba vários kernels, tem diversas contribuições, diversos, enfim,
Em resumo, seria o maior projeto de software livre em si, né? Então, essa palestra, né, como eu tinha falado, a gente fez diversas oficinas dentro do Oshi Hacker Club, mini cursos e hackathons também, né, para tentar fazer um dia de empacotamento dentro do Oshi Hacker Club. Que basicamente a gente dividia dentro do Hackerspace, né, diversas áreas, né? Área de desenvolvimento, área de security, área de robótica e assim por diante, né? Então, dentro da parte, por exemplo, de desenvolvimento, a gente teve várias sessões, vamos dizer assim, né, de empacotamento, de mini cursos sobre isso. Excelente. Bom, pessoal, compartilhei aí com vocês o GitHub e o GitLab do Daniel. Vale a pena dar uma olhada. Preciso dizer, assim, que está muito bem feito, muito organizado, tem muita coisa legal lá. Se vocês quiserem consumir, né? Vai tranquilo que está sensacional. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer, além da sua presença, de você ter, né, disponibilizou vir aqui, você veio aqui e disponibilizou seu tempo para poder ensinar a comunidade. Quero aproveitar também a oportunidade, porque é difícil o Carlos vir, né? Carlos está aqui, Carlos, você está aqui com a gente, que legal. Agradecer, né? Aproveitar esse momento também para agradecer também o Carlos, né? Porque para quem acompanha a gente há um pouco menos de tempo, o Star CTF ele começou comigo, com o Guilherme, com o Carlos e com o Henrique. Então, se não fosse mais essas 3 cabeças pensantes, eu não teria terminado a minha pós-graduação e nós não estaríamos aqui hoje. Então, eu quero aproveitar esse momento também para agradecer o Carlos, porque o Carlos também faz parte disso. Não vou falar já fez, né? Ele faz parte disso. Com certeza. Inclusive, um abraço aí para o Carlos, para o Charles, né? Também são os fundadores, inclusive, a Andressa, o Igor também, né? São os fundadores do Oshi. Eu acabei conhecendo o pessoal porque, como eu tinha falado, né? Eu respiro e sempre respirei, né? Desde quando eu me entendo por gente com software livre, pelo menos na parte acadêmica e profissional, e como estilo de vida também, e eu conheci através disso, né? Então, a ideia, eu participei de diversos grupos aqui na minha cidade, né, em Maceió, grupos de Python, grupos de Linux, de GNU, enfim, diversos, e eu conheci o Oshi justamente porque tinha essa ideia de compartilhamento de conhecimento, e a gente, justamente, eu acho que a ideia do Hackerspace é isso, né? Compartilhar conhecimento e unificar, né? Então, a gente acabou unificando diversos grupos, né, também, diversas tribos, diversas áreas dentro de um bem comum, né? Então, inclusive, a gente já organizou diversos eventos juntos, né? Desde FliSol, evento de software livre em si, Debian Day, enfim, diversos... com o apoio, né, do Hackerspace junto com a comunidade em si. Então, eu acho que o Hackerspace, além de fazer essa interação com a comunidade, né, também trazer as outras comunidades para dentro também é muito interessante, né? Então, tipo, a comunidade de Debian, né, que foi isso que a gente fez, basicamente, dentro de um Hackerspace, assim, muito, muito válido, né? No meu ponto de vista. Excelente. Dani, quero agradecer muito a sua presença aqui, ter compartilhado esse conteúdo aqui com a gente, né? E, assim, portas abertas. Eu tô me vendo praticamente depois daquilo ser obrigada a fazer um workshop com Install Fest, workshops de coisas afins. Pelo visto, eu acho que eu já tenho várias pessoas espalhadas aí pelo chat que já têm interesse. Acredito que realmente você vem para virar da Cretiel também. Com certeza. E a gente Cretiel, eu sei que você está aí nos comentários, a gente já está organizando a sua virada já. Tá? A gente vai ter a virada hacker edição Cretiel. Vai ter. A gente já está organizando isso aí no backstage.
Show. Queria agradecer vocês aí, certo, pelo convite, né? A Divina, o Guilherme e todos aí que estão dentro do staff aí por trás do Star CTF, né? E também todos todos os palestrantes e todo mundo que contribui para o software livre, né? Por um mundo melhor, que eu acho que esse é o conceito principal, né? Da essência do software livre, né? Compartilhar conhecimento e melhorar, né? Melhoramento contínuo, vamos dizer assim. Excelente. Dani, obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tomem café e use software livre.